Pensa na arte brasileira como uma fotografia antiga, daquelas em preto e branco. Bonita, clássica, mas sem muita surpresa, sabe? Agora imagina que de repente chegam duas mulheres e jogam um balde de tinta colorida nessa foto. Pois é, hoje a gente vai contar a história de Enitta Malfatti e Tarsila do Amaral, as artistas que não só mudaram as cores, mas reinventaram completamente a cara da arte no Brasil. Vamos dar uma olhada nesse contraste aqui. De um lado, a gente tem a arte acadêmica, super realista, elegante, seguindo as regras europeias à risca. Linda, claro, mas um pouco comportada demais, né? Do outro lado, uma explosão. Cores vibrantes, formas que parecem dançar na tela, pura emoção. A grande pergunta é, como é que a gente saiu de um ponto para o outro? O que foi que aconteceu para causar uma mudança tão radical assim? A resposta está num evento só, um verdadeiro terremoto cultural. A Semana de Arte Moderna de 1922, que aconteceu em São Paulo, foi o epicentro que sacudiu as bases da arte brasileira e abriu caminho para algo totalmente novo. E bem no coração desse tremor, estavam duas artistas prontíssimas para liderar essa revolução. De um lado, a gente tem a Enitta Malfatti, a Faísca. Foi ela que teve a coragem de riscar o fósforo e mostrar para o mundo algo chocante, totalmente novo. Do outro lado, Tarsila do Amaral, o ícone. Ela pegou aquele fogo que a Enitta começou e transformou numa identidade, num estilo que é a cara do Brasil. E elas não eram rivais, viu? Pelo contrário, eram as duas etapas essenciais da mesma revolução. Então vamos começar com quem acendeu o pavio. A Enitta Malfatti foi a catalisadora, sabe? A força que quebrou as correntes da tradição e preparou o terreno para tudo que viria depois. A Enitta foi a nossa ponte para o futuro. Enquanto estudava lá fora, ela absorveu tudo que estava borbulhando na Europa. Movimentos artísticos como o expressionismo. Ela não foi só uma aluna, ela se tornou uma importadora de revolução, trazendo na mala para um Brasil ainda super conservador um monte de ideias ousadas e transformadoras. E essa tela aqui, O Homem Amarelo, de 1915, é o exemplo perfeito do choque que ela causou. Foi uma das obras que ela mostrou na polêmica exposição dela de 1917. Dá uma olhada nessas cores, nesse rosto. Para o público de São Paulo da época, que estava acostumado com um retrato perfeitinho, realista, isso aqui era quase um insulto. Mas por que tanto escândalo? Vamos entender. Primeiro, as cores. Um homem amarelo com um fundo verde e azul naquela época? Impossível. Segundo, as formas todas tortas, distorcidas. E o ponto principal, a Enitta não estava querendo pintar a realidade como ela é. Ela estava pintando um sentimento, uma emoção. Para a arte acadêmica, que valorizava a cópia fiel da natureza, isso era uma heresia. E aí veio o ataque. O famoso escritor Monteiro Lobato publicou uma crítica que, destruiu o trabalho dela. Ele basicamente chamou a arte da Enitta de paranoia e comparou com um desenho de gente internada em hospício. Foi tipo um cancelamento viral daquela época. A crítica foi tão pesada que a Enitta quase desistiu de tudo. Só que aqui vem a grande virada na história. O tiro do Lobato saiu pela culatra. A crítica foi tão exagerada que provocou o efeito contrário. Jovens intelectuais como Mário e Oswald de Andrade viram na Enitta uma mártir da nova arte e se juntaram para defender ela. A polêmica não enterrou o modernismo. Pelo contrário, deu uma causa para ele e uniu a galera que, 5 anos depois, ia organizar a Semana de 22. Beleza? Então se a Enitta botou fogo no parquinho, quem foi que deu as cores do Brasil para essa fogueira toda? É aqui que entra a Tarsila do Amaral. Ela não foi a Faísca, mas foi a artista que transformou um incêndio numa identidade visual para o nosso país. E olha que curioso, a Tarsila nem estava no Brasil durante a Semana de Arte Moderna. Ela estava em Paris, ainda pintando de um jeito mais tradicional. Mas quando ela voltou e se juntou ao grupo dos 5, com a Enitta, o Mário e o Oswald, ela mergulhou de cabeça no modernismo. E a arte dela se tornou a síntese perfeita das ideias do movimento. A primeira grande fase da Tarsila foi a Pau-Brasil. Depois de uma viagem por Minas Gerais, ela disse que reencontrou as cores da infância dela, aquelas que antes todo mundo dizia que eram feias e caipiras. Ela pegou essas cores e botou nas telas com maior orgulho, criando uma paleta vibrante que era a cara do Brasil, misturando a paisagem do interior e da cidade com uma estética super moderna. E aí veio a ideia mais radical de todas, a antropofagia, ou o canibalismo cultural. Proposta pelo marido dela na época, o Oswald de Andrade, a ideia era simplesmente genial.
Não era sobre negar a influência da Europa, mas sim sobre comer essa cultura, digerir e usar os nutrientes dela para criar algo novo, forte e brasileiro de verdade. Era tipo um remix cultural, muito antes desse termo existir. E este aqui é o prato principal, o abapuru. Tarsila pintou essa tela de presente para o Oswald, e o impacto foi tão gigante que ela virou o símbolo do manifesto antropofágico. O nome, em tupi-guarani, quer dizer homem que come. Repara na figura? Os pés e as mãos enormes, ligados na terra, simbolizando a nossa força, a nossa raiz. Já a cabeça pequenininha representa a desvalorização da razão puramente europeia. O abapuru não é só uma pintura, gente. É a declaração de independência da arte brasileira. Então, de um lado a gente tem a pioneira que levou a pedrada, e do outro, a musa que virou superstar. Será que rolava uma rivalidade? Na verdade, a história é muito mais interessante que isso. Elas eram as duas faces da mesma moeda revolucionária. Vamos dar uma olhada nesse comparativo? A Anitta foi a ruptura, com aquele estilo dela mais expressionista, focado na emoção, usando cores mais sombrias, com uma influência forte da Alemanha. Ela abriu a porta na marra. Já a Tarsila foi a síntese. Ela pegou influências do cubismo, as formas geométricas e misturou com as cores vibrantes do Brasil, criando uma marca nacional. Uma preparou o terreno, a outra construiu o prédio. E nada ilustra isso melhor do que ver as obras lado a lado. A esquerda boba da Anitta, com aquela pincelada nervosa, cheia de angústia. À direita, o abapuru da Tarsila, com formas limpas, cores tropicais, uma calma quase surreal. São energias completamente diferentes, mas as duas foram essenciais para a mesma revolução. Tá, e no fim das contas, o que ficou de tudo isso? Qual é o legado que a coragem da Anitta e a visão da Tarsila deixaram pra gente? O ponto crucial é este. Elas libertaram a arte brasileira. Deram aos artistas a permissão para experimentar, para errar, para buscar uma voz própria sem precisar pedir licença para a Europa. A ruptura da Anitta e a consolidação da Tarsila criaram um novo jeito de fazer e pensar a arte no país. E essa liberdade permitiu que a arte continuasse evoluindo. A própria Tarsila, por exemplo, mais tarde entrou numa fase social. Sua obra Operários retrata a diversidade de etnias e a massificação dos trabalhadores no Brasil que estava se industrializando. Isso mostra que o modernismo não era só sobre forma e cor, mas também sobre refletir a realidade do nosso país. No final, o grande legado delas foi a criação de uma identidade. Elas mostraram que era possível ser moderno sem ser cópia, que dava para usar as técnicas de vanguarda para falar da nossa flora, da nossa gente, das nossas cores. Elas nos deram uma arte com sotaque brasileiro. Isso deixa uma pergunta no ar para a gente hoje. A missão antropofágica da Tarsila talvez seja mais relevante do que nunca. Num mundo onde a gente é bombardeado por influências de todos os lados o tempo todo, como é que a gente faz para devorar tudo isso e ainda assim criar algo autêntico que tenha a nossa voz? A resposta talvez comece com a coragem da Anitta e com a visão da Tarsila.